Nessa aula vamos falar sobre prismas regulares, em especial o prisma triangular regular. Um prisma triangular regular é um prisma em que a base é um triângulo equilátero. Então, eu vou colocar aqui os lados do triângulo equilátero. Então, aqui vai ser o A e aqui também vai ser o A, que a gente chama de aresta. E esse segmento aqui vai ser a altura do seu prisma. Observe que um prisma você tem duas bases triangulares e tem três faces aqui, ó, em forma de retângulos. Então, quando você for calcular a área da base, você vai calcular a área de um triângulo equilátero. E a área de um triângulo equilátero é o lado elevado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Só uma observação, a altura dessa base, que é a altura de um triângulo equilátero, a altura é o lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Então, quando você for calcular a área da base desse prisma, você vai calcular a área de um triângulo equilátero. Como o lado ali vai ser a aresta, que é o A, então vai ficar o A elevado ao quadrado vezes o raiz de 3 dividido por 4. E a área da face? A área da face vai ser a área de um retângulo desse aqui, ó, onde a base vai ser o a base é o A, e a altura vai ser o H. Então, para você fazer a área de uma face, você vai fazer o A vezes o H. Então, a área da sua face vai ficar o A vezes o H. Agora, a área lateral. Observe que na lateral você tem três faces ali em forma de retângulo. Então, você vai calcular a área de uma face e multiplicar por 3. Então, a área lateral vai ser 3 vezes a área da face. E a área total? A área total, observe que você tem duas bases o quê? Triangulares. Então, você vai calcular a área de uma base e multiplicar por 2. Então, vai ficar 2 vezes a área da base mais o quê? Mais a área lateral. E o volume é a área da base vezes a altura. Então, essas aqui são as fórmulas que você vai estar utilizando. A área da base é a área do triângulo equilátero, a área da face é a área do retângulo, a área lateral é 3 vezes a área da face, a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, e o volume é a área da base vezes a altura. Vamos agora para o nosso primeiro exemplo. Observe que nesse exemplo ele pede a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Então aqui na nossa letra A, vamos fazer a área da base. É só você substituir a fórmula, certo? Então a área da base, a fórmula é a área do triângulo equilátero, que é o A elevado ao quadrado vezes o raiz de 3 dividido por 4. Como a aresta ali da base mede 2, então a sua área da base vai ser igual ao 2 elevado ao quadrado vezes o raiz de 3 dividido por 4. Então, a área da base vai ser igual. O 2 elevado ao quadrado vai dar o 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, vai ficar 1 vezes o raiz de 3, que é o próprio raiz de 3. Só que a questão te forneceu ali o valor do raiz de 3, que é o 1,73. É só você fazer a substituição. Então, a área da base vai ser o 1,73 metros quadrados. Vamos agora para a nossa letra B. A nossa letra B pede a área lateral. A área lateral é 3 vezes a área da face. Só que eu não tenho a área da face, então eu vou fazer a área da face. A área da face é a base vezes a altura. Agora é só você substituir. A base ali mede 2 e a altura mede 10. Então, a área da face vai ser 20 metros quadrados. Então, quer dizer que a sua área lateral vai ser o 3 vezes o 20. Então, a sua área lateral vai ficar 60 metros quadrados. Vamos para a nossa letra C. A nossa letra C pede a área total. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar que a nossa área total vai ser 2 vezes a área da base, que é 1,73, mais a área lateral, que foi o 60. Então, a área total vai ser igual. O 1,73 vezes o 2 vai dar o 3,46 mais o 60. Conclusão, a área total vai ser igual a 63,46 metros quadrados. Vamos fazer agora a nossa letra D. A nossa letra D pede o volume. Volume é a área da base vezes a altura. Observe que a área da base foi quanto? Foi 1,73. Agora eu vou multiplicar pela altura, que é o 10. Então, vai dar o 17,3 metros cúbicos, porque é a unidade de volume. Vamos para o segundo exemplo, que diz o seguinte. No prisma a seguir, a área da base mede 4 raiz de 3 metros quadrados. Calcule a sua área lateral, sua área total e seu volume. Então, na nossa letra A aqui, a gente vai utilizar a fórmula do dado da questão. Ele te deu a área da base. E eu sei que a área da base é o A elevado ao quadrado
vezes o raiz de 3 dividido por 4. Então, isso significa que a área da base, que é o A ao quadrado, vezes o raiz de 3 dividido por 4, vai ser igual a quanto ali, ó? Ao 4 vezes o raiz de 3, que é a área da base. Esse dado aqui é a área da base, eu substituí ali na sua fórmula. E agora, para você resolver, no segundo membro não tem nada, você coloca o 1 embaixo, ó, e vai fazer meios e extremos. Então, vai ficar o A ao quadrado vezes o raiz de 3 vezes o 1 vai dar A ao quadrado vezes o raiz de 3. E o 4 vezes o 4 raiz de 3 vai dar o 16 vezes o raiz de 3. Observe que em ambos os lados está multiplicando por quanto? Pelo u raiz de 3. Então, você pode fazer o cancelamento do raiz de 3 dos dois lados ali, ó. Então, vai sobrar aqui o a elevado ao quadrado vai ser igual ao 16. Então, o a vai ser igual à raiz quadrada do 16. E quem é a raiz quadrada do 16 vai ser igual a 4 metros. Então, encontramos o valor da aresta. Só que a letra A ele pede área lateral. Então, isso quer dizer que a área lateral vai ser igual a 3 vezes a área da face. Agora, precisamos encontrar a área da face. A área da face é só você fazer a base vezes a altura. Isso vai ser igual ali, ó, a sua base que você já encontrou, que é o 4, vezes a altura, que é o 10. O 4 vezes o 10 vai dar 40 metros quadrados. Agora é só você substituir. Então, isso quer dizer que a sua área lateral vai ser o 3 vezes o 40. Então, a área lateral vai ser igual a 120 metros quadrados. Fizemos a nossa letra A, vamos para a nossa letra B. Na nossa letra B, pede a área total. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a sua área total vai ser igual. A área da base mede quanto? Mede o 4 vezes o raiz de 3. Então, vai ficar 2 vezes o 4 vezes o raiz de 3 mais a área lateral, que foi o 120. Então, a sua área total vai ser igual. O 4 vezes o 2 ali vai dar o 8. Então, você vai multiplicar o 8 vezes o raiz de 3. Então, isso aqui vai ser igual a 8 vezes o raiz de 3 mais o 120. Então, a sua área total vai ser igual. O raiz de 3 é 1,73. Então, vai ficar 8 vezes 1,73, que vai dar o 13,84 mais o 120. Essa soma aqui vai dar igual a 133,84 metros quadrados, que é a nossa área total. Agora vamos fazer o volume, que é a nossa letra C. Então, na nossa letra C, o volume é igual à área da base vezes a altura. Observe ali que a área da base é o 4 raiz de 3. Então, o volume vai ser 4 raiz de 3 vezes a altura, que é o 10. Então, vai ficar o 40 vezes o raiz de 3, que é igual a 40 vezes o 1,73. Então, isso quer dizer que o volume vai ser igual. Fazendo essa multiplicação, vamos obter que o volume vai ser o 69,2 metros cúbicos. É ao cubo porque é a unidade de volume. Nesse terceiro exemplo, diz o seguinte: no prisma a seguir, a altura da base mede 2 raiz de 3 metros. Calcule sua área da base, sua área total e seu volume. Então, como ele forneceu a altura da base, você vai ter que lembrar da altura de um triângulo equilátero. Então, na nossa letra A, observe que a fórmula da altura é só você fazer o lado vezes o raiz de 3 dividido por 2. Então, isso quer dizer que a altura, que é a aresta, vezes o raiz de 3 dividido por 2, vai ser igual a quanto? Ao 2 raiz de 3, ao 2 vezes o raiz de 3. Não tem nada embaixo no segundo membro, você vai colocar o 1 e fazer meios e extremos. Então, vai ficar aqui o A vezes o raiz de 3 vai ser igual ao 4 raiz de 3. Está multiplicando dos dois lados por raiz de 3. Você cancela, então, conclusão, a aresta ali vai ser igual a 4 metros. Então, está ali o valor da nossa aresta. Só que na letra A está pedindo a área da base. Então, a área da base, você vai colocar a fórmula aqui. A aresta elevado ao quadrado vezes o raiz de 3 dividido por 4. Então, a sua área da base vai ser igual. A aresta é 4, então vai ficar 4 elevado ao quadrado vezes o raiz de 3 dividido por 4. Então, a área da base vai ser igual. O 4 elevado ao quadrado é 16, e 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, vai ficar 4 vezes o raiz de 3. Só que o raiz de 3 é 1,73. Então, a sua área da base vai ser o 4 vezes 1,73, que vai dar os 6,92 metros quadrados. Está aí a nossa letra A. Vamos para a nossa letra B.
Na nossa letra B, pede o quê? Pede a área total. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a nossa área total vai ser igual a quanto ali, ó? Vai ser 2 vezes a área da base, que é o 6,92, mais a nossa área lateral. Só que aqui a gente não tem o quê? Não tem a nossa área lateral. Então, vamos fazer a área lateral. A área lateral é 3 vezes a área de uma face. Só que a área da face é a base vezes a altura. Então, vai ficar 3 vezes a base, que é o A, que é o 4, vezes a altura, que é o 20. Então, vai ficar o 12 vezes o 20, que vai ser igual a quanto ali? Vai ser igual ao 240 metros quadrados. Temos aí a nossa área lateral. Agora é só substituir. Então, vai ficar mais 240. Então, a nossa área total vai ser igual ao 6,92 vezes o 2, que vai dar o 13,84, mais o 240. Então, a nossa área total vai ser igual. Somando ali, você vai obter 253,84 metros quadrados. Vamos agora para a nossa letra C, que pede o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Então, o nosso volume ali vai ser igual. A área da base deu 6,92 vezes a altura, que é igual ao 20. Então, o nosso volume vai ser o 6,92 vezes o 20, que vai dar o 138,4. Os 138,4 metros cúbicos. Vamos aqui para o quarto exemplo, que diz o seguinte: no prisma a seguir, sua área lateral mede 300 metros quadrados. Calcule a área de uma face, a área da base e o volume. Então, vamos lá. Então, na nossa letra A, vamos substituir ali a fórmula da área lateral. A área lateral é 3 vezes a área de uma face. Então, isso quer dizer que 3 vezes a área de uma face, que é a área lateral, tem que ser igual ao 300. Observe que o 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a área da face vai ser igual ao 300 dividido por 3. Então, a área da face vai ser igual aos 100 metros quadrados. Encontramos ali a nossa letra A. Vamos agora para a nossa letra B. A nossa letra B pede a área da base. A área da base é a aresta elevada ao quadrado vezes o raiz de 3 dividido por 4. Só que eu não tenho o valor da aresta, então vou utilizar a fórmula ali da área da face. A área da face é só fazer o quê? A base vezes a altura. Mas eu sei que a base ali é o A, então vai ficar o A vezes o H, que é o 20. Então, isso implica que o 20A, que é a área da face, tem que ser igual ao valor da área da face, que é o 100. O 20 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a aresta vai ser igual ao 100 dividido por 20, que vai ser igual aos 5 metros. Então, encontramos ali o valor da nossa aresta. Agora é só substituir. Então, a área da base vai ser igual a aresta elevada ao quadrado vezes o raiz de 3 dividido por 4. Então, a área da base vai ser igual ao 5 elevado ao quadrado, vai dar o 25, vezes o raiz de 3 dividido por 4. O 25 dividido por 4 dá 6,25. Então, a sua área da base vai ser o 6,25 vezes o raiz de 3 metros quadrados. Vamos agora para a nossa letra C. Na nossa letra C, ele pede o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Então, isso quer dizer que o volume vai ser igual. A área da base é o quanto ali, ó? É o 6,25 vezes o raiz de 3. Agora, eu vou multiplicar pela altura, que é o 20. Então, vai ficar o 6,25 vezes o 20, que vai dar que o volume vai ser igual ao 125 vezes o raiz de 3 metros cúbicos. Nesse exemplo, fala o seguinte: no prisma a seguir, sua área total mede 42 raiz de 3 metros quadrados. Calcule sua altura e o seu volume. Então, na nossa letra a área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Só que eu não tenho a área da base e também não tenho a área lateral. Então, eu vou tentar resolver ali a nossa área da base para a gente tentar encontrar alguma informação. Então, a nossa área da base é a aresta elevada ao quadrado vezes o raiz de 3 dividido por 4. Só que eu já tenho o valor da aresta da base, então vai ficar ali, ó. A aresta da base é o 2 vezes o raiz de 3 elevado ao quadrado
vezes o raiz de 3 dividido por quanto? Dividido por 4. O 2 elevado ao quadrado vai dar o 4. O raiz de 3 elevado ao quadrado vai dar o 3. Então, vezes o raiz de 3 dividido por quanto? Dividido por 4. Esse 4 de cima você cancela com o 4 de baixo. Então, a área da base vai ser o 3 vezes o raiz de 3 metros quadrados. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, que é o 3 raiz de 3, mais a área lateral, que é 3 vezes a base vezes a altura. Então, vezes 2 vezes o raiz de 3 vezes a altura. Só que isso é igual à área total, que é o 42 vezes o raiz de 3. Simplificando ali, vamos obter 2 vezes 3 vai dar o 6 raiz de 3, mais o 6 raiz de 3 vezes a altura. Isso é igual a quanto? Ao 42 vezes o raiz de 3. Observe ali, ó, que eu tenho raiz de 3 tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Esse raiz de 3 no primeiro membro, eu posso colocar ele em evidência. Então, vai ficar assim, ó, o raiz de 3 vezes o 6 mais o 6h. Isso tem que ser igual ao 42 vezes o raiz de 3. Raiz de 3 está multiplicando tanto no primeiro quanto no segundo membro. Você pode fazer o cancelamento. E o que sobrar ali você vai resolver. Então, vai sobrar aqui o 6 mais o 6h é igual ao 42. Então, o 6h vai ser igual ao 42 menos o 6. Então, isso significa que o 6h vai ser igual. O 42 menos o 6 vai dar o 36. O 6 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o H vai ser o 36 dividido pelo 6. Então, a altura H vai ser igual a 6 metros. Pronto. Encontrei ali o valor da altura. Agora, eu vou fazer a nossa letra B. A nossa letra B, ele pede o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Então, isso quer dizer que o volume vai ser igual. A área da base foi o 3 vezes o raiz de 3. Vezes a altura ali, que foi o 6. Então, o volume vai ser o 6 vezes o 3 vai dar o 18 vezes o raiz de 3 metros cúbicos. Então, tá aí o nosso volume. Nessa questão, fala o seguinte: no prisma a seguir, seu volume mede 81 raiz de 3 metros cúbicos. Calcule a área da base e a área total. Então, vamos lá. Na nossa letra A, como ele deu o volume, vamos utilizar a fórmula de volume. Volume é a área da base vezes a altura. Só que eu sei que a área da base é o A elevado ao quadrado vezes o raiz de 3 dividido por 4. E eu vou ter que multiplicar vezes a altura. E a altura ali mede quanto? Mede o 4. Observe que esse 4 de cima eu posso cancelar com o de baixo, porque em cima está multiplicando, embaixo está dividindo. Então, quer dizer que o A elevado ao quadrado vezes o raiz de 3 vai ser o volume. Só que o volume a questão me deu, que foi o 81 vezes o raiz de 3. Observe que em ambos os lados está multiplicando por raiz de 3, você pode fazer o cancelamento. Então, o A elevado ao quadrado vai ser igual ao 81. Então, o A vai ser igual à raiz quadrada do 81. Conclusão, ali a nossa aresta vai ser igual a 9 metros. Agora, vamos resolver ali a área da base. A área da base é só você fazer a aresta elevado ao quadrado vezes o raiz de 3 dividido por 4. Então, a área da base vai ser igual a aresta elevado ao quadrado, o 9 elevado ao quadrado, vezes o raiz de 3 dividido por 4. Então, a área da base vai ser igual. O 9 elevado ao quadrado vai dar 81. Então, você vai pegar 81 e dividir por 4, que vai dar o 20,25, vezes o raiz de 3. Só que o raiz de 3, a questão deu que foi 1,73. Então, você vai multiplicar o 20,25 vezes o 1,73, que vai dar o 35,03 metros quadrados. Pronto, tá aí a nossa letra A. Vamos para a nossa letra B. Então, a nossa letra B, vamos fazer a área total, que vai ser 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Agora, só resta fazer a nossa área lateral. A nossa área lateral é 3 vezes a área de uma face. Então, vai ficar 3 vezes a área de uma face é a base vezes a altura. A base deu 9 e a altura deu quanto? A altura deu o 4. Então, vai ficar ali, ó, 3 vezes o 9 vai dar o 27. E o 27 você vai multiplicar pelo 4, que vai dar os 108 metros quadrados. Então, tá aí a nossa área lateral. Agora é só fazer a substituição. Então, a nossa área total vai ser 2 vezes a área da base, que é o 35,03,
mais a área lateral, que é o 108. Então, a nossa área total vai ser igual. O 35,03 vezes o 2 vai dar o 70,06, mais o 108. Então, a nossa área total, fazendo a soma ali, vai dar o 178,06 metros quadrados. Lembrando ali que a nossa aresta da base ali foi quanto? A nossa aresta da base foi o 9 metros. Aqui é 9 metros, certo? 9 metros e aqui também foi o 9 metros. Vamos lá para o nosso último exemplo, que diz o seguinte. No prisma a seguir, a área da face mede 60 metros quadrados. Calcule sua área total e seu volume. Então, na nossa letra A ali, vamos colocar a fórmula da área total. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Só que é o seguinte, eu não sei quem é a área da base nem a área lateral. A área da base é igual a aresta elevado ao quadrado vezes o raiz de 3 dividido por 4. E a aresta ali da base mede 2, então vai ficar 2 ao quadrado vezes o raiz de 3 dividido por 4. O 2 elevado ao quadrado vai dar o 4 vezes o raiz de 3 sobre o 4. Cancela o 4 em cima com o 4 embaixo, então vai ficar a raiz de 3 metros quadrados. Então, essa aí vai ser a nossa área da base. A minha área lateral vai ser igual a 3 vezes a área da face. Só que a área da face é 60, então vai ficar o 3 vezes o 60, que vai dar 180 metros quadrados. Agora, vamos substituir na nossa área total. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, que é o raiz de 3, mais a área lateral, que é o 180. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes o 1,73, que é o valor do raiz de 3, mais o 180. Então, a nossa área total vai ser igual. O 1,73 vezes o 2 vai dar o 3,46 mais o 180. Então, a área total vai ser igual aos 183,46 metros quadrados. Agora, vamos fazer o volume na nossa letra B. O volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser igual. A área da base é o raiz de 3 vezes a altura. Só que eu não sei quem é a altura, então o que é que eu vou fazer? Eu sei a área da face e eu sei também que a fórmula da área da face é essa aqui, ó. A área da face é a base vezes a altura. Então, vai ficar aqui. A base é o 2 vezes a altura, que é o h, isso é igual à área da face, que é o 60. Então, quer dizer que a altura vai ser o 60 dividido por 2. Então, a altura vai ser igual a 30 metros. Está aí o valor da altura. Agora é só substituir. Então, o volume vai ser o raiz de 3 vezes quanto? Vezes o 30. O raiz de 3 é 1,73, então o volume vai ser 1,73 vezes o 30. Conclusão, o volume vai ser igual. Multiplicando vai dar o 51,9 metros cúbicos. Então, está aí o nosso volume da nossa questão.